Sabe quando você deita, fecha os olhos e ao invés de descansar, sua mente começa a projetar 1000 versões de um futuro que você nem sabe se vai chegar? Algumas são grandiosas, outras um pouco sombrias. E no fundo você sente aquele frio na barriga, não porque algo deu errado, mas porque pode dar. O futuro tem essa mania estranha. Ele é uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. E o mais curioso, a maioria de nós não tem medo do que vai acontecer, mas sim do que poderia acontecer. Hoje eu quero te levar por uma jornada, não para te dar respostas prontas, mas para te mostrar que talvez o que mais assusta no futuro não seja ele, seja a forma como a gente escolhe enxergá-lo. Você já sentiu que está sempre atrasado? Como se todo mundo ao seu redor já tivesse um plano, uma direção, um propósito, e você só está tentando entender qual o próximo passo sem tropeçar? Eu lembro de uma noite em especial, estava sozinho, a luz do celular iluminando metade do meu rosto e o anúncio apareceu: construa o seu futuro agora. E eu pensei, agora? Mas eu nem sei que tipo de futuro eu quero. E se eu construir errado? E se eu me arrepender depois? Foi ali que eu percebi uma coisa que me acompanha até hoje. O medo do futuro muitas vezes não é o medo do que vai ser. É o medo de escolher errado agora e não conseguir consertar depois. E isso pesa, porque a gente vive como se estivesse o tempo todo prestes a fazer uma escolha definitiva. Como se a vida fosse uma linha reta, quando na real ela é um emaranhado de caminhos, voltas e atalhos que ninguém sabe muito bem aonde vai dar. Mas mesmo sabendo disso, sabe o que acontece? Aquele medo continua ali, quietinho, sussurrando no nosso ouvido. E se você fracassar? A verdade? Talvez o futuro não assuste tanto assim. O que assusta é não saber quem a gente vai ser quando ele chegar. E é aí que a conversa começa a ficar interessante. A gente cresce ouvindo que precisa ter um plano, que o segredo do sucesso está numa rota bem traçada, metas claras, foco, disciplina, e tudo isso parece muito bonito no papel. Mas na prática, a vida nem sempre coopera com o nosso cronograma. Você já percebeu como a gente é treinado para responder aquela pergunta? E aí? Onde você se vê daqui a 5 anos? Como se fosse uma obrigação ter a resposta na ponta da língua. E se você não tiver, você é visto como perdido, instável, imaturo. Mas olha, tem uma beleza genuína em não saber. Tem algo profundamente humano em estar descobrindo. O problema é que a sociedade não sabe lidar com isso. Ela quer previsibilidade, ela quer que você se defina, que você escolha uma carreira, um estilo de vida, um tipo de amor, como se a gente fosse um produto de uma prateleira, com rótulo e data de vencimento. Só que a alma não tem rótulo e o tempo não tem script. O futuro assusta porque ele tira o controle das nossas mãos. Ele ri na cara dos nossos planos e nos força a encarar uma pergunta que ninguém gosta de ouvir. E se nada acontecer do jeito que você imaginou? Mas talvez essa seja a melhor parte. Sabe o que é mais curioso? Mesmo sabendo que o futuro é imprevisível, a gente ainda tenta negociá-lo. Acorda cedo, trabalha duro, planeja cada detalhe como se fosse possível fazer um pacto silencioso com o universo. Se eu fizer tudo certo agora, você me dá um futuro tranquilo. Combinado? Mas o universo não assina contratos. Ele só entrega consequências. E às vezes, até isso falha. Já parou para pensar no paradoxo? A gente teme o fracasso, mas morre de medo do sucesso. Porque crescer exige abandonar versões antigas de quem a gente era. E nem sempre estamos prontos para isso. E aí entra o dilema. Se eu me arriscar, posso me perder. Se eu não me arriscar, posso me estagnar. Então, a gente fica ali, entre a ânsia de ir além e o pavor de dar o próximo passo. Entre a vontade de viver algo novo
e o apego por tudo aquilo que já é confortável, conhecido, previsível. É como se o futuro fosse uma porta semi-aberta e a gente tivesse medo de empurrar, porque lá dentro pode ter tudo que a gente sonha ou absolutamente nada. E esse conflito interno, essa batalha silenciosa, é o que nos paralisa mais do que qualquer obstáculo externo. Mas e se a gente aprendesse a ver isso de um jeito diferente? Sabe, talvez o medo do futuro não seja um inimigo. Talvez ele seja só um guia desajeitado. Um sinal que tem algo ali à frente que importa tanto que a simples ideia de perder ou de não alcançar já dói mesmo antes de tentar. Eu demorei um tempo para entender isso, demorei para perceber que o medo muitas vezes carrega um mapa que realmente importa pra gente. Se você tem medo de fracassar naquela carreira, é porque no fundo ela te move. Se teme perder aquela pessoa, é porque ela desperta algo que te faz sentir vivo. O medo é só uma forma mais crua do amor. É o amor por um futuro que você ainda não viveu, mas que já pulsa dentro de você. E aí, quando a gente começa a ouvir o medo, não para fugir dele, mas para entender o que ele está tentando proteger, a visão muda, a ansiedade diminui e no lugar da angústia vem a curiosidade. Porque o segredo não é eliminar o medo, é aprender a andar com ele, como quem segura a mão de uma criança assustada no escuro. Vem, eu tô contigo, mesmo que a gente não saiba o caminho. E é nesse ponto que a jornada começa a se transformar. Não porque o mundo lá fora mudou, mas porque você mudou a forma de encarar o mundo. Engraçado, né? A gente passa a vida buscando segurança, estabilidade, garantias, mas o que realmente faz o coração bater mais forte é o que escapa do controle. É o inesperado, é o que tira a gente do chão, mesmo que só por alguns instantes. E se eu te dissesse que o futuro não é o destino, mas uma frequência, algo que você sintoniza não com planos, mas com presença, com escolhas pequenas, com coragem de ser verdadeiro com o que sente. Porque o amanhã, ele não nasce pronto, ele nasce da forma como você olha o hoje. E olha, não me leva mal. Eu sei que dá vontade de prever, de antecipar, de controlar, mas tem um tipo de beleza que só aparece quando a gente solta o leme e começa a navegar por intuição e não por instrução. As decisões que realmente moldam o futuro não são aquelas que a gente toma com absoluta certeza, mas as que a gente toma apesar da dúvida. E isso muda tudo. Porque quando você entende que o medo não é um sinal de que algo está errado, mas sim de que algo é importante demais para ser ignorado, você para de lutar contra ele e começa a caminhar com ele. Aliás, sabe o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente para de fugir do medo, ele começa a falar baixo, começa a te olhar com outros olhos, quase como quem diz: eu não estava aqui para te impedir, só queria ter certeza que você estava presente. E é nesse momento, nesse ponto da curva, que algo dentro de você desperta. Um instinto, uma força que não grita, não impõe, não explode. Ela sussurra firme, serena. Vai. Porque o futuro, esse bicho-papão que a gente desenha na cabeça, não é feito de monstros, é feito de versões suas que ainda não existem. E que só vão nascer se você tiver coragem de matar 1000 vezes até que alguma delas floresça. Sim, é preciso perder, trocar de pele, dizer adeus a lugares, pessoas, certezas, até que sobre só você, cru, inteiro, pronto para ser reinventado. E nesse ponto da jornada, o medo vira espelho. Ele não mostra o que te espera, mostra o que você carrega. E aí você entende que não é o futuro que te assusta, é a possibilidade de se tornar alguém que você ainda não conhece.
Mas respira, porque esse alguém pode ser exatamente quem você sempre quis ser. Às vezes a gente precisa de um pequeno silêncio para escutar o que está gritando por dentro. Porque depois de tanta tensão, tanta dualidade, tanta expectativa sobre o que vem depois, a alma pede pausa. Não para desistir, mas para digerir. Pensa comigo. Quantas vezes você já se cobrou por não estar onde deveria? Por não ter alcançado aquilo ainda? Por se sentir atrasado, perdido, desalinhado? Mas e se você não tivesse atrasado? E se você estivesse exatamente onde deveria estar? Num ponto cego da sua jornada que ainda não faz sentido, mas que lá na frente vai revelar que esse caos era parte da construção. Porque nem todo passo é para frente e nem toda pausa é perda de tempo. Tem lições que só aparecem quando a gente para de correr e começa a observar. E nesse silêncio você percebe o futuro ainda está lá, mas ele não está mais te encarando como uma ameaça, ele está esperando, paciente, porque agora quem está no controle é você. Agora que tudo silenciou, a verdade aparece com mais nitidez. O que antes era pressão virou presença, o que era ansiedade virou percepção e o que era medo agora é só maturidade disfarçada. Você começa a entender que o futuro não se trata de prever o que vai acontecer, mas de escolher quem você quer ser quando acontecer. É sobre alinhar o que você sente com o que você faz. Mesmo que o cenário lá fora ainda seja confuso, incerto, desconfortável. Afinal, o tempo não resolve tudo, mas ele revela. Revela o que importa, o que fica, o que nunca foi seu. E quanto mais você se conecta com esse presente cheio de camadas, mais percebe que não precisa de ter todas as respostas, você só precisa ter disposição para fazer as perguntas certas e coragem para bancar as respostas que vierem, mesmo que elas baguncem tudo. Porque crescer é se permitir bagunçar, é aprender a ser inteiro mesmo no meio do caos. E aí, quase sem perceber, você começa a confiar não no futuro, mas em você. E é isso que muda o jogo. No fim das contas, o futuro não é o vilão da história. O vilão é o silêncio que a gente preenche com medo. É o vazio que a gente tenta tapar com pressa. É a versão de nós mesmos que ainda não entendemos. E por isso julgamos. Mas agora você sabe. Sabe que não precisa mais correr para estar pronto. Porque pronto, a gente nunca tá. E talvez esse seja o ponto. A vida não é sobre controle, é sobre presença, sobre levantar todo dia e escolher, mesmo com medo, mesmo sem certeza, mesmo sem garantia, viver. E viver, meu bem, não é esperar que tudo dê certo, é se permitir sentir tudo, inclusive quando der errado. Porque é aí, nesse caos elegante, que a alma cresce. O futuro ainda te assusta? Talvez. Mas agora você já olha para ele com outros olhos. Menos de quem teme e mais de quem aceita o convite. Porque no fim das contas, o que nos transforma não é o destino, é a travessia. E já que você chegou até aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual parte do vídeo mais fez sentido para você? Deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário e assiste esse vídeo.